Graça e paz, Igreja do Senhor. Aqui quem vos fala, Pastor Wesley, Igreja de Deus Jardim Curitiba 2. Com muita honra que venho mais uma vez aqui falar com vocês, estudarmos aqui juntos a Palavra de Deus nessa semana e que é continuação, como eu havia falado domingo, continuação da ministração que Deus trouxe para nós ali no culto. E aqui a gente vai poder trazer mais detalhes, trazer mais uma parte teórica de algo tão importante e relevante que nós estamos aqui precisando e necessitando ainda mais diante do que estamos vivendo. Então, que Deus possa falar contigo, que Deus possa ministrar o teu coração. Eu achei importante fazermos isso porque a mensagem de domingo ela é muito importante, ela precisa estar durante a semana viva em nossos corações. Então eu quero continuar nesse mesmo objetivo de estar sempre relatando e trazendo aqui um estudo sobre a mensagem, o tema da mensagem de domingo, nos cultos de domingo. Nós retomamos os cultos agora, nesse domingo, foi uma bênção, a gente estava com saudade de estarmos passando momentos assim juntos lá na igreja, com alguns irmãos, e também online, né? A gente transmitiu o culto online, exatamente para que aqueles que não podem estar também participando e estar interagindo conosco. O texto é Mateus 5, versículo 9, é uma das bem-aventuranças que o Senhor Jesus relata ali no momento, no Sermão da Montanha. Ele fala: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então, felizes são aqueles que promovem a paz. E em tempos de batalha, em tempos de guerra que vivenciamos, precisamos saber exatamente o que significa ser um pacificador. É muito importante que a gente possa estar levando e promovendo a paz, né, meus amados? Pacificador é aquele que restabelece a paz, quem busca pacificar, apaziguar, pacifista, o pacificador do conflito, capaz de pacificar, de promover a paz. Então aqui eu creio que define bem ser pacificador, exatamente aquele que estabelece, que promove a paz. Queridos, e o que vem a ser um pacificador? Seria não reagir a nenhum tipo de agressão ou abuso? Seria ver os seus direitos sendo violados e não contestar para não criar uma guerra? Ou seria aquele que, quando vem uma briga, tenta apartar os envolvidos, chamados turma do deixa disso, não envolva nisso? Você que se considera um pacificador, meu irmão, o que significa ser um pacificador? Será que nós temos semeado a paz, transmitido a paz por meio de nossas atitudes, por meio de nosso comportamento e reações e ação que nós desenvolvemos? Então é o que nós vamos aqui tratar de forma teórica. O que significa ser um pacificador? Para entendermos o significado do tema do nosso estudo, nós vamos recorrer ao texto de Mateus 5,9, que nós acabamos de ler agora. E exatamente vamos ver aqui o registro desse texto em hebraico. O que ele significa, qual é o seu contexto no hebraico. Essa é a nossa parte fundamental para a gente poder entender o que realmente significa ser um pacificador. Olha só, pelo contexto original nós podemos ver que o termo usado para a palavra pacificadores é esse aqui. Não dá para falar o nome, meus amados. Está em hebraico.
mas significa completar, reconciliar. Então aqui a gente já entende na íntegra do significado de ser um pacificador. Então esse termo está no plural e no particípio do hebraico. Aí, meu querido, o português já é difícil. Imagina no hebraico esse plural aqui do particípio, no particípio. O singular seria, não dá para falar de maneira nenhuma, que quer dizer ser pago, completar, reconciliar, ser pago. Um dos dicionários teológicos mais importantes, que é esse aqui, ó, Briggs, ele fala que ele lista essa palavra como meshulam, como uma das derivações do verbo shalem, que é da mesma raiz de shalom, que significa paz. Por isso que se cumprimenta lá, uma forma de se cumprimentar lá entre os judeus é exatamente shalom, a paz esteja convosco. E a única diferença do acréscimo da letra men de shalom para shulam, meshulam, fazendo com que a palavra paz passe a estar na forma da ação do verbo de paz para pacificador, restituidor. Então, aqui é um breve comentário no significado em hebraico, para que os irmãos possam entender melhor a respeito de ser um pacificador. Como nós precisamos, né, meus amados? Ser um pacificador. Então, o que diz a Bíblia? O significado geral do verbo shalem é integridade e completude. O uso dessa palavra na Bíblia ela é muito revelador. Integridade é atingida ou restaurada frequentemente por algum tipo de pagamento de restituição ou por meio de uma aliança. Então, shalom não indica apenas um estado de não haver guerra. Não quer dizer que não a paz não quer dizer ausência de guerra, de situação de guerra, de conflito. Shalom também exige a existência de completude e harmonia, que está relacionada à palavra paz. E de não divisão, exige união e sentimento de estar completo. Seguindo adiante, e o que é paz e o que é a paz na Bíblia? Como fazemos a paz? Como promovemos a paz? Está aqui, meus queridos. A paz do mundo geralmente é definida com conceitos que exploram a ausência de conflitos ou discórdias. Vamos ver abaixo uma lista de formas como a paz do mundo é alcançada. E aí a gente sabe como isso é possível. No mundo só é possível dessa maneira, dessa forma. Ou seja, a ausência de conflitos, a ausência de discórdias. Suprimindo certos elementos pessoais da sociedade, principalmente aqueles que causam problemas para a elite dominante. Não é isso que a paz bíblica significa. Suprimindo certos conceitos ou conhecimentos da consciência humana, por meio da manipulação de informações e notícias, com o objetivo de controlar as convicções e o comportamento. Também não é isso que a paz bíblica significa. Então, resumindo,
A paz que nós estamos acostumados a ver com nossos olhos humanos, naturalmente é a ausência de conflitos. Essa é a paz que o mundo que ele mostra e demonstra para nós, essa questão de não haver nenhuma discórdia, nenhum conflito, seja ele de qual teor que ele venha. Quando não tem isso, então a paz. Mas não é isso que significa a paz bíblica. Olha só, já a paz que Jesus nos deixou só pode ser implementada quando há um entendimento pleno, harmonioso, que o Evangelho é algo em benefício de todos. Quando há uma íntima comunhão e respeito voluntário à vontade do Criador. Então, texto-chave aqui para a gente entender bem, compreender bem, Evangelho de João 14, 27. Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não é semelhante a esse tipo de paz que o mundo dá, é diferente. É a paz que o Senhor Jesus nos entregou por meio do Evangelho, do seu amor, queridos, é incomparável. Por isso que ele é o príncipe da paz. Jesus é o príncipe da paz. E é por isso que somente em Cristo nós temos a verdadeira paz, que é exatamente tudo que nós aqui falamos desde o início. Integridade, que é completude, harmonia, tá aqui, ó. Completude, harmonia, não há divisão. Glória! Exatamente no sentido, no contexto da raiz dessa palavra no hebraico, que significa pacificador, restituidor. Olha que maravilha, que bênção. Nós vamos partir aqui agora para entendermos no contexto da palavra do Senhor o que realmente significa. Bem-aventurados pacificadores, em hebraico, shalom, paz, requer conhecer intimamente e com detalhes o seu inimigo. Preste atenção. Na cultura judaica da época de Jesus, amar o seu inimigo não significava ser complacente com o sofrimento, nem com o maltratamento que alguém está impondo a você. Exatamente quando ele quer dizer no sentido, o autor aqui do nosso estudo, ele quer dizer exatamente, não é que você vai estar alienado a um tipo de ação, de reação, ou do que está sendo feito, aplicado, um mal que está sendo feito, uma injustiça, e você, para manter a paz, vai ignorar isso. De maneira nenhuma. Você não vai ignorar e nem também vai fazer parte disso. Não vai fazer aliança com esse tipo de coisa, que é errado. Amar o inimigo não significa aceitar o abuso, aceitar o que ele faz de errado, de quem quer que seja, não importa. Ao contrário, amar, fazer a paz, significa conhecer seu oponente, inimigo, adversário, se ele se posicionou dessa forma, e saber os motivos que o levam a se comportar dessa forma. É claro que a gente não vai ficar listando os inimigos que nos cercam, quem se declarou nossos inimigos. Não precisamos disso. Mas no mundo onde se está cheio de conflitos, seja eles no contexto familiar, né, no contexto religioso, político, né, hoje ainda mais é um dos que mais tem aí motivo de tantas intrigas e tantas farpas e troca de farpas, principalmente em mídias sociais. Nós não vamos ficar listando aí a lista negra, porque nós somos o povo da paz. Nós somos os mensageiros da paz. E a Bíblia diz que somos, mais do que isso, nós somos embaixadores de Cristo. Então, teoricamente, nós somos embaixadores da paz. Nós promovemos a paz. Nós levamos essa completude, essa unidade, essa restauração
em meio à guerra, em meio a batalhas, em meio a divisões. Onde há divisão, o povo de Deus que leva a paz, ele acaba com qualquer tipo de divisão, trazendo a unidade, diferente de união. A unidade é diferente completamente de união. Isso é uma aula que nós podemos depois estar aqui promovendo aqui com os irmãos, para a gente estar estudando sobre unidade. Então, ele quer dizer, é mudar a si mesmo, para que você também se comporte de um modo que faça parar esse abuso, faça parar essa forma de conflito. Quando ele fala, o autor aqui, a forma de abuso, esse abuso é no sentido, o conflito, a batalha, a guerra, a adversidade que está ocorrendo por meio de alguém ou de um grupo, para que o seu oponente, o inimigo, o adversário, se ele assim se posicionou, tome consciência que somos todos iguais. Ou seja, compartilhamos da mesma condição, somos todos pecadores. E a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos dependemos do Senhor Jesus. Todos nós precisamos de sermos, de arrependermos. Todos nós precisamos. Aí você vai fazer ele entender isso. Somos todos iguais e merecedores de respeito e consideração. É claro que quando lidamos com conflitos, se a sua reação é contrária a daquela pessoa, daquele indivíduo, que talvez com agressividade te trata, com julgamentos infundados, te trata mal, te julga, te humilha, e você trata de forma diferente, com amor, com sabedoria, com mansidão, com temperança, é claro que a reação do oponente vai ser de vergonha, ele vai ficar sem chão, ele vai ficar sentindo desconfortado com a situação, porque ele esperava que você talvez retribuísse da mesma forma, mas você age diferente. É exatamente esse o contexto de amar o seu inimigo. Não quer dizer que você vai estar de acordo com o que ele está fazendo de injusto ou de errado. De maneira nenhuma, você não vai se alienar a isso. Você não vai concordar com isso, pelo contrário, você vai mostrar a verdade, você vai mostrar em amor a palavra de Deus, e isso é exatamente ser um pacificador, significa fazer a paz, e fazer a paz significa agir para atingir a paz. Esse é o nosso alvo, o nosso objetivo. Agir envolve mudança de comportamento. Então, ao invés de nosso sentimento humano querer revidar, nosso sentimento caído, da natureza caída, do pecado, de estarmos cheios de ódio no coração, ao invés de estarmos cheios de raiva, de querermos devolver com a mesma moeda, de querermos que o mal, desejar o mal para aquela pessoa, exatamente aquele sentimento assim que a gente tem de ver alguém que faz o que é errado, falar, poxa, tomara que ele morra, tomara que ele, sabe, perdão aqui, irmãos, falar isso, mas às vezes não falamos, mas desejamos. Isso não é a vontade de Deus para nós. Se estamos cheios do amor de Deus, estamos cheios da graça do Senhor, isso não faz sentido, é incoerente com aquilo que nós vivenciamos e pregamos, que é Cristo Jesus. Nós pregamos Jesus e Jesus, ele é amor, ele é a paz. Quando Jesus diz, bem-aventurados os pacificadores, ele não se referia àquelas pessoas que insistem em assumir um estado de indiferença. Aqui a palavra-chave, indiferença, que falamos no início, acerca de pensarmos que paz é a ausência de conflito, e muitas vezes é pensar que não vamos brigar por isso ou por aquilo, muitas vezes deixamos de defender a nossa fé, muitas vezes deixamos de defender aquilo que cremos, por pensar assim, não vou entrar em discussão, pode falar mal à vontade, pode criticar à vontade. Sim, você tem que ter bom senso, a gente precisa ter equilíbrio, não podemos ser extremos de um lado, extremos para o outro, de sermos às vezes arrogantes, ignorantes, e de sermos taxativos e até mesmo intolerantes. Não, a Bíblia fala que nós temos que ser sal dessa terra e luz desse mundo. É exatamente a continuação de Mateus capítulo 5, das bem-aventuranças. Quando Jesus fala exatamente isso, que nós teremos que passar por perseguições e sermos humilhados, mas que estejamos alegres por isso. Estejamos
regozijantes por isso, porque estamos fazendo o que Ele nos pediu para fazer, que é sermos sal e luz deste mundo. Queridos, muitos interpretam assim esse texto, que sofrendo algum tipo de injustiça, ou violação, ou até mesmo agressão, deve-se ficar inerte, não fazer nada. Não, deixa quieto. É a turma dos deixa para lá. Não. Eu tenho falado na igreja domingo e eu vou repetir aqui nesse momento. Você precisa se posicionar. Você precisa demonstrar, em atitudes principalmente. E se for possível, se você tiver a oportunidade, fale da palavra de Deus. Porque conheceremos a verdade e ela nos libertará. Isso tem que ser literal em nossas vidas. Nós temos que fazer isso acontecer na prática. É nos momentos de conflito. Isso começa dentro da sua casa, né? Entre o marido e a mulher, entre os pais e filhos. Conflitos que hoje é muito comum nos dias de hoje. Ainda mais nesses dias de reclusão em casa, a maioria das pessoas estão em casa, então a gente tem visto aí os jornais relatarem uma quantidade grande de ocorrências de violência doméstica, e nós temos visto aumentar um número gigante de violência à mulher. Violência com relação à mulher tem sido triste de ver as notícias que tem a cada dia aumentado. Né? O feminicídio tem sido grande em nosso país e no mundo no geral. Então, uma espécie de mantra, né? Que é aquela questão assim, não, enquanto o mundo está desabando, eu vou ficar inerte. Eu vou deixar tudo acontecer porque Deus me deu paz, Jesus me deu paz, então meus filhos tá tudo se afastando do Senhor. Não, depois um dia eles voltam, né? Meus filhos estão cada dia mais distantes. Não desista dos seus filhos. Chame a atenção deles. Olhe por eles. Se você não tiver a oportunidade de falar, você pode falar na presença de Deus orando pelo seu país, pela sua nação. Ao invés de nós dispararmos mensagens que ofendem, mensagens que trazem, não edifica a vida de ninguém, só tem trazido maldição na vida das pessoas, e disparamos mensagens falsas, mentirosas, ou até mesmo mensagens de ofensa mesmo, porque defendemos uma teoria, temos os nossos princípios e a gente não abre mão deles, aquele sentido assim, não, eu acredito que é assim, vai ter que ser assim, eu não concordo com fulano, não concordo com A, com B, com C, e assim morreu o assunto. Não é isso a vontade de Deus para nós. Nós precisamos posicionar neste mundo. A gente, o que adianta a gente ser sal, mas aquele sal que não salga, que não serve para temperar. Na verdade, nesses lugares que tem a extração do sal, para aquele que não serve para, que ele é insípido, sem gosto, sem sabor, eles são usados para cobrir estradas, onde passam os caminhões carregados da matéria-prima, que é o sal, para fazer o sódio, né? A matéria-prima. Então não serve para nada, a não ser para ser pisado. Então é isso que nós temos que ver exatamente quando Jesus fala, para que serve a lâmpada, a luz, se ela ficar escondida? Ela precisa ficar num lugar alto para que ela possa clarear. Então, resumindo, não é que você vai ser o dono da verdade naquela arrogância, entre aspas, nesse sentido que eu estou querendo dizer. Você não vai ser o dono da verdade no sentido assim, não, subir no altar, subir no pedestal, e não, é assim, assim, pronto. Não, Jesus não ensinou dessa forma. Quando Jesus precisou ser duro, ele foi duro, mas com amor, com prudência, com temperança, com domínio próprio. Mas Jesus sempre foi manso. Ele mesmo disse, olha, eu sou manso e humilde de coração. Nos falta isso, meus irmãos. Nos falta isso, principalmente no nosso comportamento nas mídias sociais. Nosso comportamento nas mídias sociais deixa a desejar. Nós vemos muitos líderes, grandes líderes renomados, muitas vezes trocando farpas entre si, né, ameaçando um ao outro, ofendendo um ao outro com palavras. Isso não é a natureza de um cristão. A natureza de um cristão é mansidão. É fruto do Espírito em nós. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. É fruto do Espírito que precisa estar em nós. Nós precisamos resgatar isso, meu querido. Então, não é como se nada tivesse acontecido. Não, está acontecendo. Eu sou
convivente com algo, eu preciso me posicionar. Dentro da minha casa, onde for, meu trabalho, eu preciso me posicionar com amor, com firmeza. Deus vai te usar. Mas não é isso que Jesus estava falando, pois ser um pacificador exige fazer a paz. Oh, glória! E fazer a paz exige ação. Fazer a paz começa com conhecer o seu inimigo e estabelecer um relacionamento com ele. Isso aqui é um desafio tremendo para mim, para você, para a igreja do Senhor nos dias de hoje. Conhecer aqueles que se colocam como inimigos da igreja, inimigos da cruz de Cristo. O mundo é inimigo, ele tem a inimizade, a amizade que temos com o mundo, meu querido. A Bíblia diz lá em 1, ou se não me engano, 1 João, que a amizade do mundo é inimiga de Deus. Então, isso não agrada a Deus. Conviver no sentido de aliança, de estar ali alienado, fazer aliança com este mundo, e este mundo de egoísmo, de egocentrismo, né, cheio de ódio, de raiva, de intrigas, que está presente entre as pessoas que não querem buscar isso aqui, um relacionamento. Nós precisamos ter um relacionamento com as pessoas, independente de quem elas são. E nós cristãos, às vezes, somos muito intolerantes, porque nós não temos um vínculo com as pessoas que não sejam da mesma igreja que eu sou, que não sejam do mesmo convívio que eu sou, no meio evangélico que eu estou inserido, e a gente ignora as pessoas. Não é assim. Você não tem que ser convivente com o que a pessoa faz, se ele faz algo que não é de acordo com os seus princípios cristãos. Você não pode ter dificuldade de relacionar com essa pessoa. E às vezes nós evangélicos colocamos essas pessoas como inimigos da cruz, inimigos do evangelho, da igreja, sem antes conversar com elas. Fazemos o pré-julgamento, fazemos uma varredura na pessoa antes de conhecê-las, e já somos taxativos ao ponto de ignorá-las, de não ouvi-las, de não tentar trazer a restauração, trazer a paz, seja qual for o meu irmão, o contexto que você vive. Conviva com as pessoas também, que talvez ainda não se teve um encontro com Jesus, ou talvez teve esse encontro, mas no meio do caminho se decepcionou, se feriu, se afastou. E é essas pessoas que precisam estar ao nosso lado. E às vezes nós temos aquele velho costume de ignorar essa pessoa, de não cumprimentá-la. Temos aquela questão, eu só dou a paz do Senhor para aqueles que são cristãos. Não! Faça isso nas suas mensagens de WhatsApp, nas suas ligações que você faz para alguém, para um amigo. Diga, Shalom, paz seja convosco. Paz esteja sobre a sua vida. Leve a paz no seu sorriso, nas suas atitudes, no seu comportamento de se colocar no lugar do outro. Leve a paz na sua forma de você se doar pelo outro, de você se preocupar pelo outro. Isso é muito importante. Nós precisamos gerar relacionamentos saudáveis, estabelecer relacionamentos saudáveis no meio da comunidade que nós vivemos. A igreja está inserida na comunidade e ela precisa desenvolver essa amizade, esse relacionamento, de sermos pessoas mais próximas umas das outras e sermos menos intolerantes, porque dos tempos para cá nós temos percebido isso muito com frequência entre nosso meio e até dentro do nosso próprio contexto, dentro da nossa própria comunidade ali, entre os irmãos da própria igreja. Aqui eu falo de todas as igrejas, eu tenho certeza que outros pastores também têm visto isso. E ali mesmo nós criamos o nosso ambiente, o nosso mundo, e isolamos outras pessoas e deixamos de viver o que é mais precioso, que é a unidade, que foi exatamente o que Jesus pediu para nós. Se colocar no lugar do outro é um desafio para a igreja. Queridos, quando você entender o seu oponente, estabelecer o diálogo, há uma excelente oportunidade de fazer uma aliança, nos moldes do significado da palavra shalom, paz, pois a aliança envolve negociação. Isso aqui eu quero dizer para você. Às vezes vale a pena abrir mão, vale a pena pagar um preço para ganhar uma vida. A Bíblia fala, a palavra de Deus diz que uma alma, uma vida vale mais do que o mundo inteiro, é preciosa. O Senhor
deixou as 99 lá no aprisco e foi em busca da ovelha perdida. Nós precisamos, meu querido, muitas vezes negociar com o nosso ego, negociar com o nosso eu, no sentido de estabelecer um ponto final nas nossas vontades, dos nossos impulsos, para dar lugar à vontade de Deus para nossas vidas. Enquanto estamos aqui nesse plano terreno, nós precisamos agir como embaixadores, que é promover a paz, promover o relacionamento, promover a boa comunicação. Exatamente a função de um embaixador, se não me estou me enganado, é esta. É estar em terra estrangeira, mas representando ali um pedacinho da sua nação. Você entra num consulado, você entra exatamente num pedacinho da sua pátria. E aqui nossa pátria, meu querido, é o céu, é o reino de Deus. Então, se é o reino de Deus, eu estou aqui, eu sou luz aqui neste mundo de trevas. Eu preciso restabelecer aqui, eu preciso negociar aqui, trazer a paz. Nesse ambiente que eu vivo e convivo, eu preciso transmitir a paz do Senhor. Então, vale a pena pagar um preço, vale a pena você pedir perdão, vale a pena você abrir mão da razão, você está com toda a razão está de todo lado para o seu lado, tipo assim, né? Eu tô certo, então por que eu vou aceitar isso? Eu vou até trocar a cor aqui da minha canetinha. Eu amei essa canetinha aqui, irmãos, amei. É uma bênção, essa tecnologia em prol do reino. E é nesse diálogo e nessa aliança, nesse ponto, que seu inimigo, oponente, deixará de ser o seu inimigo. Mas lembre-se, para se chegar a esse ponto, há um preço a ser pago. Talvez há coisas que necessitem ser restituídas, restauradas, restabelecidas, repagas. E aí eu me reporto aqui, Provérbios 16, 7, que diz: sendo os caminhos do homem agradáveis ao Senhor, até os seus inimigos faz que tenham paz com ele. Provérbios 16, 7. Eu me lembro de José. José foi governante. José é homem de Deus. Inimigos vieram a José. Inimigos do mundo inteiro vieram pedir ajuda para José. A própria nação egípcia era inimiga mortal de pessoas da classe de José, de povos como José veio. Então José era escravo. Então a gente percebe na palavra de Deus exatamente o cumprimento desse texto aqui de Provérbios, sendo os caminhos do homem agradáveis ao Senhor, até os inimigos faz que tenham paz com ele. Provérbios 16, 7. Oh, glória a Deus! A gente vê outros relatos bíblicos de inimigos que até então eram inimigos, serem instrumentos de Deus para abençoar profetas, homens, mulheres de Deus, em tempos de grande guerra, batalha que o povo de Israel viveu. E aqui eu finalizando com alguns versículos para nossa meditação. Desculpa, irmãos. Colossenses 3,15 diz: e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e seis agradecidos. Oh, glória a Deus. Isso é muito importante que nós vemos está fazendo. 1 Pedro: aparta-te do mal e faça o bem. Busque a paz e siga. Esse é o nosso maior legado. Pacificadores. Romanos 12:18. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Se for possível, se não tiver mais jeito. E olha que nós vivemos num país tranquilo, né? Mas outros países que a guerra faz parte da cultura, meu querido, isso aqui se aplica poderosamente, né? Quando estiver em vós, se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Seguir a paz com todos. Esse aqui é uma bênção, esse texto. Eu amo esse texto. Seguir a paz com todos
e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Quanto mais estamos próximos ao Senhor, quanto mais parecemos com Jesus, mais somos santos, mais somos separados, que é o significado da palavra, e mais nós vamos exalar o perfume de Cristo. Porque a boca fala do que está cheio o coração, isso não tem como evitar. Se você tem se enchido deste mundo, do ódio, da arrogância, do ego, do orgulho, é lógico que nós vamos viver em conflito constantemente. E eu não sou especialista em psicologia, mas a minha esposa tem estudado sobre isso. Eu estava conversando com ela sobre isso e nós estávamos chegando a um consenso de alguns temas que ela tem estudado sobre a psicologia, a história da psicologia. E uma das coisas que o homem mais luta é consigo mesmo. É um dos conflitos mais difíceis que ele enfrenta, é o conflito consigo mesmo, com a sua pessoa. Aí vem outros. O homem também tem conflitos até com Deus. Ele perde a paz até nisso. Ele é conflitante até com o Criador, com o Deus Todo-Poderoso. Mas o mais difícil é quando ele entra em conflito consigo mesmo. E aí, meu querido, cabe aqui nós sermos separados, sermos santos como Ele é santo. Outras referências. Efésios 2,14, porque Ele, Jesus, é a nossa paz. Ele nos deu a paz, a verdadeira, a única. A verdadeira paz Ele nos deu. Filipenses de novo. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos consentimentos em Cristo Jesus. João 14, 27, igreja. Meus irmãos, deixo-vos a paz novamente, lembrando, a minha paz eu a vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. A paz que o Senhor nos dá é independente de conflitos que passamos. E olha que os tempos que nós estamos vivendo é de intensos conflitos. E o Senhor nos deu paz que vai além disso. Não depende disso. E aqui diz, mas a sabedoria que vem do alto, Tiago 3,17, é principalmente pura, depois pacífica. A sabedoria que Deus nos deu, moderada também, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade. Glória, sem hipocrisia. Isso aqui é a sabedoria que Deus nos deu. O que eu entendo, meu irmão? Quanto mais você conhece Jesus, quanto mais você conhece a palavra de Deus, e isso é algo que incomoda muitos pastores e líderes, ver a sua igreja ausente em todos os estudos ou cursos voltados à palavra de Deus. Isso é preocupante, porque nós necessitamos e carecemos da sabedoria que vem do Senhor, e Ele nos dá esse dom. É um dom, é o fruto do Espírito relacionado aqui agora, eu estou dizendo no sentido do que está lá em 1 Coríntios capítulo 9, que fala sobre os dons espirituais, e a palavra de sabedoria é dom de Deus para nós. E isso só é possível quando se obtém a sabedoria que vem da palavra de Deus. O Senhor nos dá isso, Ele deu isso a Salomão de forma poderosa, e nos dá isso para humilhar as pessoas, para provocar mais ainda guerra e discussões que não levam a nada, discussões que só trazem divisão. Isso só acontece geralmente com muitos cristãos e que disputam entre si. De maneira nenhuma. A sabedoria que vem do Senhor, primeiramente ela é pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Isso é tremendo. Glória a Deus. Ora, ele diz que o fruto da justiça semeia-se na paz, para os que exercitam a paz. Eu fiz questão de pegar esses textos aqui, meu irmão, na internet, para os irmãos, para ficar melhor a visualização, porque a gente precisa ver na palavra. São tantos textos, eu consegui só pegar esses, mas existem várias referências. No Antigo Testamento, fala muito da palavra shalom, né? E aqui no Novo Testamento, a gente vê aqui vários textos falando de ser pacificador, da paz,
serve para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Isso é fundamental, né? Fundamental. Então, olha, Filipenses, ele fala acerca de que excede todo entendimento, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração, os vossos corações, os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Filipenses 4:6. Um texto abençoado. Peguei aqui outras referências, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Falamos sobre isso. Olha só, nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ele foram exercitados. Hebreus 12:11. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Muita paz têm os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço. Glória a Deus. Está aqui a nossa referência bibliográfica do professor Israel Silva. Ele é professor de hebraico, bíblico, geografia bíblica, Novo Testamento, estudos do Apocalipse. É um professor renomado da palavra de Deus e principalmente da disciplina que ele ministra do hebraico. Queridos, está à disposição de vocês. Feche os olhos quando você puder, estiver lendo esse estudo e ouvindo esse estudo. Que o Senhor Jesus possa falar no teu coração, que o Senhor possa ministrar na tua vida, que a palavra de Deus possa ser âncora na sua vida, ser o diferencial, que o conhecimento de Deus e principalmente que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo possa ser sobre a sua vida, sobre a sua família, hoje, amanhã e eternamente. Essa é a bênção que sempre nós declaramos a cada encerramento de um culto ou de um estudo. Que a paz do Senhor, que as misericórdias do Senhor estejam sobre a sua vida, que as consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida. Que Deus te abençoe. Até a próxima. Um grande abraço. É bom estar aqui com vocês.